Vamos ver a equação da continuidade e o seu significado físico. E dela vamos obter o critério que a gente chama de critério para regime estacionário, que na prática é o caso de corrente contínua ou corrente DC. Usando esse critério, vamos ver como fica a corrente ao longo de um fio com espessura variável, e também como é a corrente em um nó, quando temos uma junção de dois ou mais fios. Vamos lá. Equação da continuidade. Considere um elemento dV em um meio com uma densidade de partículas n, e esse elemento com uma velocidade vetor u, sendo u a velocidade média das partículas no interior desse volume. A equação da continuidade ela é dada por essa equação aqui, sendo que esse g representa o ganho e L a perda de partículas. O ganho pode ser por um processo como, por exemplo, ionização, e a perda de partículas como um processo, por exemplo, de recombinação. E isso ocorre de forma decorrente em gases rarefeitos e gases ionizados. Na ionização, um elétron vai colidir com uma partícula neutra e remove um elétron dela. E no final a gente tem um íon e dois elétrons, o elétron que colidiu e o elétron que foi liberado. Portanto, eu tenho um elétron no início e no final do processo eu vou ter dois elétrons. Eu tenho um ganho de partículas. E a recombinação é quando um elétron colide com um íon. Vamos supor um íon com uma carga cujo sinal é oposto ao sinal do elétron. E sendo o elétron capturado pelo íon, a gente vai ter uma partícula neutra. Então é uma reação que a gente parte com um elétron e acaba ficando com 0 elétrons. Dê um sumiço nele. Esses processos eles são competitivos um com o outro. No final, o importante é computar qual é o ganho líquido, quanto que vale o G menos L. Caso não existam esses mecanismos, ou mesmo quando o G menos L é igual a zero, a equação é simplificada. A gente vai ter isso aqui, uma variação temporal da densidade somada com o divergente do NU igual a zero. Agora, considerando um caso em que cada partícula ele tem uma carga Q, a gente pode incorporar nessa equação, basta multiplicar por Q. Que a gente pode escrever assim, parcial no tempo de ρ mais o divergente do vetor J igual a zero, sendo esse ρ o produto da densidade pela carga. Então essa é a equação da continuidade quando não existe nenhum processo de ganho ou perda de cargas, que é o que representa o que estamos estudando aqui. Portanto, essa vai ser a equação que a gente vai estar utilizando. Para interpretar ela, vamos reescrever na forma integral. Usando o teorema do divergente, a gente pode escrever desse jeito aqui, onde no primeiro membro a gente tem o fluxo de J na superfície fechada de área A, que encerra um volume V, e a integral no volume no segundo membro é a carga que se encontra no interior desse volume. Uma vez que a densidade de corrente ela representa um movimento ordenado de cargas, qualquer variação decorrente disso ela é acompanhada por um fluxo de cargas para dentro ou para fora do volume dessa superfície. Para ficar mais claro, vamos reescrever essa equação sabendo que o ρ é densidade vezes a carga Q. Essa carga Q foi associada a cada partícula, ela não depende da integral no volume, e a gente pode tirar ele para fora, sobrando essa integral do Nzinho no volume, que vai dar um Nzão representando o número de partículas no interior dessa superfície. E caso ela dependa apenas do tempo, a gente pode escrever como uma derivada total. A gente tem isso. Nessa figura, a gente tem cargas positivas, digamos, mais E, saindo desse volume. A densidade de corrente vai estar apontando para fora dela, e como a normal também aponta para fora, o fluxo vai ser positivo. E essa movimentação corresponde a uma diminuição da quantidade de cargas nesse volume, que é o que diz a equação. Caso as cargas sejam negativas, aqui com elas entrando no volume, o J vai estar apontando para fora, pois para a carga negativa, o J é no sentido oposto ao movimento das cargas. E o fluxo de J vai continuar positivo. E nesse caso, o Nzão vai estar aumentando, ou seja, exatamente como diz a equação. Portanto, qualquer alteração na quantidade de cargas em um volume, ela corresponde a um fluxo de uma corrente através de sua fronteira. As cargas elas não somem e aparecem num passe de mágica. Tem que existir um fluxo de cargas através da sua fronteira. Uma situação que vai nos interessar é do caso onde nada varia no tempo. O DDT é zero. E nesse caso, a equação fornece que o divergente do vetor J é zero, que é a mesma coisa que dizer que o fluxo de uma superfície fechada bem pequena é igual a zero. O que significa basicamente que tudo que entra por um lado vai sair pelo outro.
Não vai ocorrer nenhum tipo de acúmulo de partículas em qualquer parte desse volume. E isso é chamado de critério para corrente estacionária, que é o caso de corrente DC ou corrente contínua. Vamos ver a corrente num fio com diferentes espessuras. E para isso vamos usar um fio cônico, onde de um lado a gente tem um fio fino e do outro lado um fio grosso. A parte fina tem uma corrente IL e vamos ver qual é a corrente na parte grossa, que é IH. E as seções transversais têm respectivamente as áreas AL e AH. A gente tem a condição de corrente estacionária, que o fluxo de J numa superfície fechada é igual a zero. Então vamos pegar uma superfície com duas partes planas que interceptam perpendicularmente as partes do fio. E depois a gente fecha formando uma superfície com uma geometria qualquer, como essa aqui. O fluxo vai ser a soma do fluxo de cada parte dessa superfície. A gente tem a face que intercepta o fio com uma área AL, mais a parte do fio grosso, que é AH, e mais o resto, que não intercepta nenhuma corrente. A normal aponta para fora, então o lado esquerdo, a densidade de corrente e a normal vão ser antiparalelos, eles vão ter sentidos opostos. Então vai dar menos IL. E do lado direito, a densidade de corrente e a normal são paralelos, têm o mesmo sentido, então vai me dar mais IH. E na parte externa, que não intercepta nenhuma parte do fio, então o J é igual a zero e logo a corrente vai ser zero. Dessa forma, a gente obtém que a corrente IL é igual à corrente IH. Aqui a gente calculou nas partes retas do fio, mas a gente pode fazer esse cálculo para qualquer parte do fio. E a gente vai ter que a corrente vai ser igual em todas as partes do fio. Ou seja, a corrente é a mesma em qualquer parte do fio, independente do seu diâmetro ou da sua espessura. Vamos determinar a relação entre as correntes em um nó. Uma corrente I1 que se divide em I2 e I3, e cada parte do fio com as seções transversais AS1, AS2 e AS3. A gente tem que a integral do J em uma superfície fechada é zero, e isso para qualquer superfície fechada. Vamos pegar uma com uma forma de um elipsoide envolvendo o nó, ou a junção. O fluxo nessa superfície vai ser o fluxo na área do elipsoide que intercepta o fio, aí do lado esquerdo da figura, mais o fluxo na parte do fio de seção AS2, mais o fluxo na parte AS3, e também na parte externa. Agora vamos recordar que a área que aparece na integral é a área que intercepta o fio. No desenho é essa área A, mas efetivamente quem vai contribuir para o fluxo é essa área transversal. Desenhando de novo com mais detalhe, a área que a superfície intercepta o fio é essa área A, que tem um vetor normal n, e esse vetor normal faz um ângulo θ com o J. E a área da projeção dessa área vai ser o AS, no nosso caso o AS1, AS2 e AS3. Dessa forma, a primeira integral sobre A1 vai ficar assim. Então essa se refere a esse lado esquerdo aqui da minha superfície. E veja que nela a normal vai apontar ali meio para a esquerda e o J vai estar apontando para a direita. Então o θ1 vai ter um ângulo maior que 90 graus e isso vai dar um cosseno negativo. Agora a projeção da área A1 sobre o plano perpendicular a J vai ser a área da seção transversal. Juntando tudo isso vai dar menos I1. A segunda integral, a primeira parte é parecida, o que vai mudar aqui é que o ângulo entre a normal e o J agora vai ser menor que 90 graus. E a integral vai dar um valor positivo, vai dar mais I2. E de modo semelhante para a terceira integral, que vai dar mais I3. Somando todos eles, incluindo aqui o zero, que é da parte externa, a gente tem essa igualdade. Se a gente adotar que a corrente que chega no nó e a corrente que sai do nó eles têm sinais opostos, a gente pode escrever essa relação desse jeito, como um somatório. E naturalmente a gente pode estender para um nó que tem n fios. E a soma de todas as correntes no nó vai dar zero. E essa é conhecida como a regra de Kirchhoff para os nós. Vamos fazer agora um resumo. Primeiro nós vimos a equação da continuidade e o seu significado. E dela tiramos a condição que chamamos de regime estacionário, onde ddt é igual a zero, que é o caso de corrente contínua ou corrente DC. E ela é expressa na forma diferencial como o divergente do vetor J igual a zero,
ou na forma integral, como o fluxo do J numa superfície fechada igual a zero. Usando essa condição, nós vimos que a corrente num fio com espessura variável é a mesma em qualquer ponto ao longo do fio. E no caso da gente ter um nó formado pela junção de vários fios, a soma das correntes é zero, sendo que a corrente que entra e a corrente que sai do nó, elas têm sinais opostos. É isso aí.